uma gravação, Zezé Perrella cita Aécio Neves em um episódio de Helicóptero com cocaína. A informação por imagens do repórter Vitor Larregina. Em conversa telefônica grampeada pela Polícia Federal, Aécio Neves dá bronca em Zezé Perrella, senador do PMDB de Minas Gerais. O diálogo se deu no dia 13 de abril, 2 dias após o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, retirar o sigilo da delação da Odebrecht. A reclamação do tucano é de uma entrevista de Perrella a uma rádio de Minas Gerais, na qual ele se posta como um nome limpo em meio à lama de denúncias. Aécio começa o telefonema fazendo fortes críticas à entrevista. Eu acho que eu não preciso provar o quanto eu sou teu amigo na vida, né, cara? Então eu vou te falar aqui como amigo com a liberdade de amigo. Poucas vezes eu vi declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Na sequência, Aécio lembra a Perrella que eles pertencem ao mesmo grupo político e que tiveram as campanhas financiadas da mesma forma. O tucano reclama que na entrevista o senador do PMDB jogou todo mundo na lama e igualou todos os partidos ao PT. É hora de separar o joio do trigo, porque tem uma bandidada que assaltou o Brasil, tem gente que fez campanha, né? Como é que você acha que você chegou no Senado? Sua campanha foi financiada do mesmo jeito que a minha. Claro. Não, e correta não, mas eu não sei nome de ninguém, né? Não, ao contrário. Você julgou, Zezé? Não, faltava. Você julgou todo mundo na lama, né? Ficava com essa lama que a todos. Você nos igualou, você me julgou. No campo do PT, dos picaretas todos, como se você tivesse sido eleito, Zezé, né, por uma ação divina ou financiado aí pela semente lá sua ou pela quentinha do Alvimar, porra. Quando o Aécio diz quentinha do Alvimar, faz referência a Estilos Alimentação, que pertence ao irmão de Perrella. Já as sementes são uma referência à Limeira Agropecuária, do filho de Zezé, Gustavo Perrella. A empresa é a responsável pelo grande escândalo da carreira política do senador do PMDB. Em 2013, um helicóptero da Limeira foi apreendido pela Polícia Federal com 445 quilos de cocaína. O piloto era funcionário do gabinete de Gustavo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A agropecuária da família Perrella foi posteriormente inocentada pela PF. Mas Zezé reclama das críticas que sofre até hoje pelo episódio. Em um tom aparente de brincadeira, o senador diz a Aécio que não fez nada de errado, só trafica drogas. Na verdade, eu sou muito agredido do helicóptero até hoje, sabe? Eu não faço nada de errado, eu só trafico drogas. Em nota, a assessoria de Aécio Neves afirmou que as conversas não têm qualquer relação com a investigação em curso. Já Zezé Perrella subiu à tribuna do Senado para explicar qual era a circunstância do diálogo. Tem um diálogo meu com o senador Aécio, onde o senador Aécio reclamava de um vídeo que eu postei no meu Instagram, na qual eu dizia, né, que não estava em Lava Jato, nem em Petrolão, nem nada. Ele reclamou que ele entendia naquele momento que eu tinha que ser solidário a ele. E pode ser. Todos nós aqui queremos a solidariedade, né, dos seus pares. Por meio de nota, Perrella também afirmou que o seu incômodo ao falar sobre o episódio do helicóptero é pela forma criminosa e caluniosa que, segundo ele, a imprensa aborda este assunto. Professor Vila, todo mundo nega depois, tenta amenizar, mas as conversas são trágicas, né? E mostra o nível baixo, desse pessoal em relação ao senador Aécio Neves. Vamos só recordar, ele continua presidente do PSDB, ele só está licenciado, ou seja, o partido mantém na presidência. Tem um conselho de ética o partido. O conselho de ética não se reuniu. O Senado também estava formando um conselho de ética, porque sequer tinha sido designado os senadores para formar o conselho. Apreciou a questão? Também não. Isso para ficar ainda na esfera do senador Aécio Neves, que fala sempre uma linguagem amena. Aí, nesse dia, ele estava muito educado, comparado àquela linguagem de marginal que nós vimos na fala com Joesley Batista, e tem várias conversas tal. Só lembrar que quando ele está falando, todas as campanhas são financiadas assim, é querendo dizer que o dinheiro de propina era para uma questão eleitoral, como se isso fosse menor. Como se o crime fosse menor. Não, o crime é tão grande como se fosse para ele colocar o dinheiro no bolso dele. E ele colocou. Vamos lembrar os 2 milhões. Os 2 milhões de reais que ele mandou o primo que está preso, receber. Mandou o primo. E disse naquela conversa, não podemos nos esquecer, faz tão pouco tempo. Olha, se for o caso, a gente apaga o Fred. O Fred é o primo, apaga. Apaga a linguagem de marginal. Então, ele vai matar o primo?
Antes da delação, a expressão dele e tal, foi a expressão que ele usou. Também a gente lembra que a irmã dele está presa, e ele não está nem aí, e estava com privilégios na cadeia, inclusive, ontem nós comentamos isso, ainda no campo do senador Aécio Neves. Ele vendeu um prédio em BH, o Joesley também disse, ele comprou por que ele não precisava, ele falou, não queria prédio em BH, e nem aquele prédio, comprou por um valor muito acima do mercado, e era propina, a diferença era propina. No Rio, a irmã queria vender um apartamento lá no Rio de Janeiro, também um duplex, eu não sei como eles têm tanta coisa, eu não sei de onde vem, né? Um duplex também por o dobro do valor de mercado. Em suma, ele está mais que atolado na corrupção. Não adianta querer, eu acho que é psicopata, eles têm várias personalidades. Porque para nós eles falam em democracia, liberdade, e no fundo eles estão assaltando os cofres públicos. E por fim, só lembrar que esse Zezé Perrella é uma coisa horrível no Brasil, uma excrescência chamada suplente de senador. Ele era suplente do Itamar Franco, só ficou 6 meses como senador na eleição de 2014, depois faleceu. E o Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro tal. E o Zezé Perrella, nesse telefonema tal, ele diz assim, mas eu sou traficante, a história é a referência que ele faz uma brincadeira, diz que é brincadeira, dizer que ele cuida de tráfico é mera brincadeira, é porque aquele helicóptero, vocês devem se lembrar, ouvintes, alguns devem se lembrar, creio, e de quase 0,5 tonelada de cocaína. E caiu o helicóptero lá, o assunto caiu no esquecimento também, 0,5 tonelada de cocaína e tal. Então, realmente, pobre Minas Gerais. Minas Gerais já teve uma elite política de alto nível, né? Na antiga UDN, no antigo PSD, né? Poxa, pessoas de expressão, gente que no antigo PR, não é o PR do bandido de Mogi das Cruzes, não, o PR antigo, aquele do Arthur Bernardes, né? Puxa vida, já teve gente que quando se deslocou para o Rio de Janeiro fazer política no Rio e depois no estado da Guanabara, pessoas como Afonso Arinos e Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, lembrar de governadores como Magalhães Pinto, Tancredo Neves, isso para passar, lembrar de Milton Campos, eu fico imaginando, Milton Campos foi governador em 47, na eleição de 47, né? Até 51, o que ele pensa de saber depois de ver um sujeito como Aécio Neves, né? E outras tantas, lá está Fernando Pimentel, que é bandido, ladrão, desde o final dos anos 60, que já assaltava, ele não tem currículo, tem ficha corrida, então essa elite, e eles estão ainda de costas para o país. E o PSDB continua de costas para o Brasil. O PSDB só encaminhou impeachment quando as ruas já falaram chega, aí eles foram. Agora a mesma coisa, continuam tão vacilantes. Eles não entendem nada do que está ocorrendo. A população brasileira que acompanha a política hoje, infelizmente, ela tem nojo, asco dessa elite política. Essa elite, quase toda ela, é corrupta. E aí tenta tergiversar a corrupção, inventando que existe uma corrupção do bem, que seria o Caixa 2. Tem o Caixa 2, tem o Caixa 3 e por aí vai. Essa elite não serve. E nós estamos parados no país por causa deles. Temos de destruí-los politicamente falando e eles serão destruídos.